Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Damos graças novamente ao nosso Deus e Pai por mais este dia que se inicia. E damos graças por quê? Porque apesar das lutas, das dificuldades que nós sabemos que vamos enfrentar, sabemos mais do que isso, que o nosso Pai está conosco. Afinal de contas, Ele disse: nunca, jamais te deixarei nem te desampararei. Então, diante das lutas, diante das dificuldades, nós não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Quem é que está conosco? O Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, se Ele está conosco, se Ele é a nosso favor, nós podemos dizer, assim como Paulo dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que já tem em si a resposta, né? É como se Paulo dissesse assim, ó: já que Deus é por nós, não há quem possa ser contra nós. Venceremos todas as coisas, tá bem? Hoje, continuando aquela série de vídeos a respeito do fortalecimento da fé, vamos falar sobre o segundo passo para que a sua fé se fortaleça. É algo que você, a hora que eu começar a falar, você já vai saber, né? Mas é bom reforçar, é bom lembrar e é bom praticar. Você vai ver que a tua fé vai lá em cima e com a tua fé em alta, muitas coisas maravilhosas começam a acontecer. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações para o YouTube avisar você quando lançarmos um vídeo novo. Caso você queira, escreva aí embaixo no local dos comentários nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bem? Aliás, se você quiser colocar qualquer comentário aí também pode escrever, tá? Isso também ajuda o canal a ser mais divulgado, tá bem? Se você puder, coloca aí um glória a Deus, né? Conte seu testemunho, coloque coisas aí que você queira colocar, né? Vai ajudar muito a gente, tá bem? Olha só, qual é o primeiro passo que nós vimos no vídeo anterior, né? Para que a nossa fé se fortaleça? É dar valor à palavra de Deus, apoiar a nossa fé na palavra de Deus, tirar da palavra de Deus a fé, porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É reconhecer a palavra como a opinião final e acima de todas as outras na nossa vida, né? É reconhecer a palavra de Deus como infalível. Então é isso, dar valor à palavra é isso, é sempre dar preferência para a palavra, quer dizer, o que ela fala é o que vale para a gente, e isso fortalece muito a sua fé. Também vimos que é necessário a gente meditar na palavra constantemente, né? Sussurrá-la até, falar a palavra, pronunciá-la com os nossos lábios, porque é assim que a nossa fé se fortalece. O segundo passo, que vamos falar hoje, é a comunhão com Deus pela oração. Gente, isso aqui é muito importante. A oração, não apenas uma mera repetição de palavras, hein? Repetir palavras Jesus até condenou, tá? Não é isso, não é ficar ali repetindo palavras após palavras, não. É falar do seu coração, palavras que vêm espontaneamente de dentro do seu coração para Deus. Isso é oração, tá? Então você vai falar com Deus, falar com o Pai Celeste. E você sabe o que a Bíblia fala sobre a oração? Então eu vou ler para você aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Acho que esse aqui é um dos versículos mais curtos da Bíblia, se não for o mais curto. Diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ouça bem, eu vou repetir. Orem sem parar. Orem constantemente. Isso aqui não é apenas o apóstolo Paulo dando a sua opinião. Isso aqui é o Espírito Santo dizendo o que nós devemos fazer, ou seja, o próprio Deus dizendo: orem sem parar. Você vai perguntar: pastor, como é que eu posso orar sem parar? Eu tenho que dormir, tenho que comer, eu tenho que trabalhar. O meu trabalho é um trabalho bem assim, delicado, é um trabalho bem perigoso, eu tenho que me concentrar, né? Como é que eu vou orar? É óbvio que para essas coisas você não vai estar ali orando, você vai estar concentrado no seu trabalho. Mas quando Paulo fala orem sem cessar, é no sentido de você orar sempre que for possível E também, mesmo quando você estiver fazendo certas coisas, dá para você orar baixinho.
Está trabalhando ali, é um trabalho que você consegue fazer com cuidado, com perfeição, mas ao mesmo tempo começa a continuar falando ali com Deus? Então faça. Acordou de manhã? Ore. Tem um tempo livre? Ore. Vai almoçar, jantar, tomar o seu café da tarde, apresente a Deus os alimentos e fale com Deus. Vai dormir antes de deitar, não ore deitado não, tá? Ore ajoelhado ou de pé ou sentado até, né, antes de deitar, porque deitou o sono vem, né? Então ore também. Ore, fale o máximo de tempo possível que você puder. E se você já é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou como nós dizemos, né, batizada com o Espírito Santo, com a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo, que é falar em línguas, ore em línguas o tempo que você puder. O tempo, quanto mais você ora em línguas, mais você se edifica. E você que ainda não foi cheio do Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo se você aceitou Jesus, tá bom? Então ele já está aí. Mas ter o Espírito Santo não é a mesma coisa de ser cheio dele. Ele já entrou na sua vida, agora você tem que buscar para ele poder ter acesso a todo o teu ser. E assim que ele te encher, você vai falar nas línguas estranhas ou na língua dos homens, né, que você nunca aprendeu a falar. Isso é conforme a vontade dele, do Espírito Santo. Mas ore, mesmo que você ainda não seja cheio do Espírito Santo, ore mesmo assim. Fale com Deus, fale com o Pai. Você pode orar em qualquer lugar, no banheiro, na sua sala, no seu trabalho, dirigindo o seu automóvel. Você precisa entender isso. Quando o Espírito Santo, por meio de Paulo, fala, orem sem cessar, não é uma opinião, não é uma sugestão, é uma ordem, porque o próprio Espírito Santo sabe que nós temos lutas nesta terra e nós vencemos as lutas pela fé. E a nossa fé, ela vai estar fortalecida, além de estarmos baseados na palavra de Deus, também na oração. Quem ora mais tem uma fé mais forte, quem ora mais tem uma fé mais robusta. E quando o problema surge, a tua fé está tão forte que você encara o problema e vence, porque a tua fé está forte, porque você já ficou orando. Então, por você ter orado constantemente, quando surgiu o problema ou uma necessidade, a tua fé vai estar à altura de conquistar aquela vitória, de vencer aquela batalha, de receber aquela bênção, de orar por alguém. Então, oração é essencial, porque a oração faz com que a nossa comunhão, a nossa ligação com Deus esteja cada vez mais forte. Você sabe que a oração é uma espécie, vamos fazer uma comparação, é uma espécie de cano de água, tá? Cano de água. Entre a caixa d'água nas casas e a torneira tem um cano, então a água flui por aquele cano. Assim que você abre a torneira, a água sai. Por quê? Porque o cano está conectado à caixa, entendeu? É mais ou menos assim. A oração faz com que a gente esteja conectado à caixa, quer dizer, a Deus, né? E quando nós abrimos a torneira, ou seja, pedimos algo, buscamos algo, usamos a nossa fé, a água flui, quer dizer, o poder de Deus flui porque estamos conectados. Agora, quando nós deixamos de orar, a nossa comunhão ela vai se esfriando, ela vai se estragando. É como se fosse um cano, aqueles canos de ferro antigamente, né? Antigamente não tinha cano de PVC ou de plástico, era tudo cano de ferro. E com o tempo aquilo ia criando uma ferrugem por dentro que ia impedindo o fluxo da água. A água ia ficando cada vez menos na torneira ali, né? Cada vez aquele fiozinho mais fino até fechar, até não passar água completamente. Muitas vezes a pessoa é assim, pela falta de oração, ela fecha esse cano, vamos dizer assim, né? Ela vai fechando, vai diminuindo a sua comunhão com Deus, e aí nós começamos a ver essa pessoa no fracasso, né? Boa pessoa, tudo, mas pela falta de oração a fé diminui, e aí ela fica meio que na mão quando precisa, né? Aí tem que procurar alguém para orar por ela, aquela dificuldade toda, né? Porque ela está sem fé, porque não teve tempo para orar, teve tempo para fazer tudo, menos para orar. Então, por favor, ponha no seu coração, oração é essencial. Outra coisa, a oração muitas vezes ela se torna um remédio para a gente. Olha só, às vezes uma pessoa vai no psicólogo e ela então marca a sua consulta, é atendida e ela conversa com o psicólogo. A pessoa geralmente mais fala, né? A pessoa que está procurando auxílio desse profissional. E depois que a pessoa sai do psicólogo, ela sai até melhor.
um pouco que aliviada, uma sensação de alívio, por quê? Porque ela falou, né? Despejou tudo ali, né? Ela sai aliviada. E o psicólogo, né? Apesar de ser um profissional, é ser humano, ele tem limite, né? Tem coisas que ele nem pode aconselhar ou nem consegue, ainda que queira, né? Aconselhar perfeitamente, porque é limitado. Agora, Deus é ilimitado. Então, quando o Senhor Jesus falou, olha, quando você for orar, uma das situações que você pode orar é essa, né? Não sempre assim, mas você pode orar assim também. É entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Deus. E Deus vai te recompensar. Por quê? Porque você vai falar com Deus. E por que se torna um remédio para a gente? Porque à medida que você está ali só conversando com Deus, o teu coração ele vai batendo mais devagar, a tua cabeça vai ficando mais tranquila, você começa a sentir, porque você em oração está conectado com o Pai, você começa a sentir aquela paz enchendo o seu coração, tudo melhora para você, tudo melhora. Melhora fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então a oração é uma grande bênção para a gente, né? Então ore pelas pessoas, ore pelos governos, né? Ore pelo país, pelos seus vizinhos, ore por aqueles que maltrataram você, como a Bíblia ensina a fazer, né? Tem que orar, amar os inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, abençoar quem nos amaldiçoa, orar por quem nos persegue e por quem nos calunia. Olha só o que temos que fazer, né? Por quê? Porque isso é bom para eles, porque Deus os ama também, e é muito melhor para a gente, porque a gente faz um benefício para nós mesmos quando oramos por pessoas que, independentemente quem quer que sejam, e também independentemente do que fizeram contra nós. Ore por quem te odeia, você vai ver que bênção que a tua vida vai ficar. E a vida da pessoa também, porque Deus ama, né? E Deus quer transformar, quer libertar a pessoa. Então temos que fazer o que Deus mandou. E a oração, gente, é simplesmente poderosa. Agora, justamente porque a oração fortalece a tua fé, Satanás não quer que você ore, né? Então ele começa a colocar na sua mente que não adianta orar, ele começa a colocar na sua mente que você orou muito, orou 5 minutos, ele fala, nossa, já é muito, você não vai conseguir orar mais, já tá bom, Deus já te ouviu, né? E oração, gente, não é apenas ficar pedindo as coisas para Deus. Oração é comunhão, é um filho conversando com o pai, conversando assuntos de todos os tipos, né? Abrindo o coração para o pai. Não é apenas pedir, é também falar, conversar, pedir conselho, né? Enfim, apresentar a sua vida, o seu dia, dizer para ele que você o ama, né? E o diabo não quer que você faça isso. Então ele tenta de todas as maneiras fazer com que você não ore, impedir que você ore. Ele tenta colocar muitas coisinhas para você ficar fazendo. É a louça para lavar, é a roupa para passar, é a roupa que tem que pôr no varal, é a casa para limpar, eu tenho que ir na academia, eu tenho que fazer comida, eu tenho que deixar pronto para amanhã, eu tenho que adiantar o serviço. E cada hora vai aparecendo uma coisa. Aí você fica que nem aquelas duas irmãs, né? Marta e Maria, onde uma das duas irmãs ouvia Jesus falar e a outra ficava lavando a louça lá, né? E Jesus até falou, olha, você fica lavando a louça aí, isso tem que fazer, mas isso não é o mais importante. O mais importante é ouvir a minha palavra aqui, ó. Já pensou nisso? A oração é mais importante do que qualquer outra coisa. Se você falar assim, mas a minha vida é corrida, dedique um tempo para orar e ore o máximo de tempo que você puder. Você vai ver que o próprio Deus, ele dá a condição, parece que o seu dia, ele multiplica o horário. O dia continua com 24 horas, mas milagrosamente ele capacita você a fazer tudo que tiver que fazer naquele dia, porque primeiro você orou, tá entendendo? Então é assim, então ore mais, ore de todo o coração, né? Sempre pensa assim, se eu tenho tempo para fazer as coisas do mundo que não acrescentam nada na minha vida, são apenas coisas corriqueiras, eu tenho que ter tempo para falar com o meu Criador, aquele que me sustenta. E outra coisa para finalizar aqui, que você precisa entender, uma vida de oração prepara você para o que der e vier. Por que tanta gente, quando surge um problema, uma doença, um problema psicológico, um problema na família, um problema de dinheiro, por que essas pessoas entram em desespero e não sabem o que fazer? E não estou me referindo a pessoas do mundo, eu estou me referindo a pessoas crentes. Sabe por quê? Porque não oraram. Quando vem o baque, quando vem o problema, elas parecem que vão desmoronar, porque estão tão fracas na fé, né? Porque tiveram tempo para tudo, menos para orar. Aí o que acontece? Quando surge o problema, a pessoa desaba, né? Desaba e até quer sumir do mundo, né? Gente, vamos orar mais. Não é apenas uma recomendação, uma sugestão, um palpite, é uma ordem do Espírito Santo. Vamos orar.
e vamos ficar mais fortes na fé. E vamos começar a fazer isso agora, né? Na oração que vamos fazer. Você gostaria de colocar um copo com água pertinho do seu aparelho? Vai lá pegar. Você não quer colocar água porque não acredita nisso? Não tem problema. Cada um faz de acordo com a sua fé. Tá bom? O importante é você orar com confiança que Deus vai te ouvir e vai te responder. Vamos orar então. Pai Celestial, Pai amado, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por mais este dia. Te damos graças, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Te damos graças, meu Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bênção. Te damos graças, Pai, porque o Senhor prometeu estar conosco sempre e sempre o Senhor está conosco. Obrigado porque a Tua palavra é verdade, Pai. Estamos orando a Ti, conforme o Senhor mesmo nos diz para fazer, orar sempre, orar sem cessar. E nós começamos orando, Pai, te dando graças. Obrigado pelo dia, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pela oportunidade de experimentarmos o Teu poder em mais este dia. Obrigado por podermos confiar na Tua palavra e recebermos do Senhor o suprimento às nossas necessidades. Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, cura essa pessoa que está enferma, abençoa essa pessoa, Pai, que está desesperada por um trabalho, abrindo as portas de trabalho para ela. Livra, Pai, essa pessoa dos perigos, essa pessoa, Pai, que está enfrentando um problema de depressão, seja ela liberta, curada, abençoada. Meu Deus amado, faz um milagre na vida dessas pessoas e, meu Deus amado, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa também este copo com água e no beber ou utilizar desta água, como forma de direção do Teu Espírito Santo, que essa pessoa receba o seu alívio, a sua bênção, o seu milagre até, e tudo isso seja para a Tua honra e Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, amiga e amiga, terminamos de orar, beba da água se você colocou, se você não colocou não tem problema, fique em paz, agradeça a Deus, medita nessa palavra, mas principalmente comece a praticar. Onde você estiver, comece a orar, baixinho ali, fala com Deus. Onde você for, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Você não sabe o quanto isso vai te fazer bem e o quanto isso vai fortalecer a tua fé. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo onde falaremos sobre o terceiro passo para fortalecer a nossa fé. Até lá!